Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou fazer a crítica da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Antes de começar o vídeo, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Obviamente também para seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, livros, de eventos, tem críticas, dicas e muito mais. Então vamos começar aqui falando sobre uma parte muito importante, que eu acredito que seja fundamental para a gente começar a falar sobre ele, né? Dar início a isso tudo. É importante lembrar que Percy Jackson e os Olimpianos, a série do Disney Plus, foi realizada para pessoas com o intuito de ser focada para pessoas com menos de 17 anos, pessoas que estão talvez começando bem infanto-juvenil exatamente por esse fato, né, de apresentar a série, apresentar talvez o mundo dos livros para as pessoas que talvez não tenham tanto contato ou que tiveram já contato, como é o caso do próprio Walker Scobell, que é o intérprete do Percy Jackson, mas ainda não tiveram tanto contato quanto as pessoas como eu, que tem mais de 20 anos, e que assistiram aos filmes, né? E leram os primeiros 5 livros, porque lançou o sexto, né, em setembro do ano passado e vai lançar o sétimo em setembro desse ano. E também que acompanhou aqueles primeiros 5 livros, né? Que depois se aventurou com Heróis do Olimpo e as Provações de Apolo, e talvez tenha feito como eu, e ido para as Crônicas de Kane, Magnus Chase, todo esse universo literário do Rick Riordan. Então eu acredito que, ao serem questionados sobre as pessoas com a minha idade de serem confrontadas com esse tipo, né, de perceber que não é feitas pra gente, que se fosse feito pra gente talvez fosse ambientado nos anos 2010, né, e não é ambientado nos anos 2010. Tem toda a situação de modernização, né, que os livros precisam ter. E mais importante, é sempre necessário lembrar que adaptações nem sempre e não precisam ser tão fiéis aos livros, aos seus materiais de origem, porque nem tudo que está em página se traduz muito bem em tela, porque isso é um fato muito importante que eu vou falar depois, principalmente na questão dos episódios, por exemplo. Então, a nostalgia foi uma coisa que eu vi muitas pessoas criticando sobre, por exemplo, não tratarem a Percy, a Annabeth, o Grover, principalmente o Grover nesse sentido, como pessoas que têm a deficiência de aprendizagem não significa que eles sejam burros, né? A questão se, por exemplo, a Annabeth passou boa parte da vida dela no acampamento e treinou, né? Não é só questão de eles foram treinados para batalhas, eles também precisam saber da sua história, dos seus ascendentes, né? De quais foram seus antepassados. A mesma coisa com Percy quando a gente vê que a Sally, a sua mãe, tentou mostrar para ele as questões, né? Das histórias da mitologia. E o Grover também, né? O Grover é um sátiro. Se ele não sabe as próprias histórias, então ele não é um bom recrutador, ele não é um bom amigo, ele não é um bom protetor. Então acho que é bom a gente já deixar isso muito bem estabelecido. E agora eu vou falar exatamente os meus achismos, né? A minha crítica pessoal. Eu gostei bastante da série. Eu acredito que ela serve o seu propósito. No começo eu estranhei algumas coisas, mas eu compreendi ao longo dos episódios. Como o fato da duração dos episódios. Eu me incomodo com essa divergência muito grande, né? De alguns terem 28 minutos e outros terem 40. Eu gosto de algo mais... Se fosse sempre 30 a 40 minutos, eu me sentiria um pouco mais tranquila em relação a isso. Porém, eu compreendo as relações disso
e como eles foram divididos durante os capítulos foram divididos nesses 8 episódios. Primeiro de tudo, os cortes secos de transformação podem ser interpretados de várias maneiras. Uma delas é exatamente uma maneira de talvez preparar para a exibição em canais lineares da Disney, o que eu acho muito provável que aconteça, talvez não agora, mas em um futuro, qualquer coisa, porque ali é o momento certo de fazer os intervalos comerciais, não precisar, como as relações de streaming e da maioria dos canais pagos, né, canais por assinatura, como a HBO, que está mundialmente, Showtime nos Estados Unidos, de os cortes não serem tão corretos, por assim dizer. Não tem o momento certo, não tem o momento, tipo, agora. A divisão acontece pela duração de minutos, que geralmente é de 10 a 15 minutos, e tem um corte para comercial, né? Isso nos canais lineares como ABC, né, que é da Disney. Então, acho que esses cortes, eles foram feitos exatamente para preparação para isso, para ter o momento certo de cortar. E também, caso você esteja assistindo, você saber que vai ter um corte ali, que vai ter um momento que você consegue parar, talvez fazer alguma coisa e retornar. Né? Eu acho que isso também faz parte. Eu acho que isso também é uma consideração, porque a gente está, novamente, a gente está lidando aqui com um público infanto-juvenil. Não estamos lidando com um público jovem adulto. É infanto-juvenil, né? Que talvez esteja graduando para o jovem adulto e não é exatamente o adulto. As primeiras informações de audiência mostram que Percy Jackson está em um bom caminho na questão de números. Eles não liberam os números, a Disney em si não libera seus números, e isso é computado através da Nielsen. E pelo que eles conseguiram apurar, Percy Jackson, na sua estreia, ele teve foi o programa mais assistido dentro do Disney Plus, eu acho que ali durante os 6 dias de exibição. E no terceiro episódio, cresceu, né? Ele teve um crescimento de cerca de 22%. Então, é um crescimento muito bom dentro dos parâmetros que são analisados. E agora é observar as outras 5 semanas. Falando sobre a série em si, o que eu gosto é de os fãs já das publicações, das obras do Riordan, a gente já ter já começar ali a entender algumas coisas que vão acontecer e o público que desconhece poder acompanhar e se ser surpreendido. Aliás, sobre a duração dos episódios, retornando rapidinho, é importante lembrar também que os roteiros, eles novamente, não tem como tudo ser traduzido em tela. Então, o que geralmente são 5, 6 capítulos em uma batalha, por exemplo, exatamente vai dar 10, 15 minutos, né? Porque o livro a gente acompanha diretamente os pensamentos do Percy. Então, nesses momentos, a gente percebe ele divagando, lembrando de alguma coisa, observando as vestimentas e tudo mais, né? Se deslumbrando para algumas coisas. E isso a gente consegue ter em um frame, muitas vezes. Então, essa tradução, ela mostra como o insight, né? Como o Riordan estando ali presente consegue modular para que isso aconteça e também traduzindo para os anos 2020. O que é muito importante, novamente. Né? É uma adaptação moderna, não é uma adaptação de época. E sim, se fosse mesmo que fosse 2010, seria uma adaptação moderna. Porque é esse processo, né? Os anos 2000, os anos 2010 já passaram. Então, isso já é classificado como uma coisa de época, né? Então, é importante que isso tenha acontecido, essas mudanças. Eu gostei muito das mudanças, eu acho que traduz bem para algumas situações. E a situação de eles não eles já saberem algumas coisas, eles terem essa memória, essa também
a questão de monstros da semana ser explicativo, mas não ser tão explicativo, ele funciona exatamente para isso. E consegue caminhar, consegue progredir para o final e também para a gente ter ali já ganchos para a segunda temporada, que é o Mar de Monstros, né? Foi também noticiado já que, apesar de ainda não ter a confirmação da segunda temporada, já estão trabalhando, né? O que é bem comum, diga-se de passagem, nos roteiros da segunda temporada. Então, é um caminho muito bom, né? E agora a gente entra nos personagens. Eu gosto como Poseidon foi introduzido depois. Eu gosto muito da Sally. Eu acho que a Sally leva a medalha de mãe do ano já. Por como ela lidou com toda a situação, né? Obviamente, ela é mãe do protagonista, então ia ter toda a situação. Mas, como por exemplo, a gente vê com a família da Annabeth, como o Luke lida com isso. Gostei das participações dos deuses. Eu acho que os 7 deuses introduzidos, né, foram bons, né? E como Cronos apareceu dentro dos sonhos do Percy, também cria essa ansiedade, essa tensão. E, e como esse papel é progressivo, também vai ser muito importante, principalmente em relação com o Luke. Como a gente vai ver toda essa situação, essa ligação ser formada, né, do Luke com Cronos. E as motivações do Luke serem exploradas também vai ser fundamental para o arco de redenção, né? Que a gente sabe que tem. E isso pode ser um spoiler, mas existe, né? Então o livro já está aí, então corram para ler os livros, que são bem legais de serem lidos. Essas questões de foreshadowings, né? De mostrar o futuro, de certa maneira. Também me aquece muito o coração, né? As menções da Thalia, a questão do Lotus, né? Toda a ambientação do Lotus falar Bianca é muito bom, né? A gente já é um foreshadowing ali do terceiro livro, então toda esse caminhar, todo esse caminhar me deixa muito feliz de ser tratado em cena, né? O trio dourado é maravilhoso de ser assistido, é muito bizarro ver o crescimento do Walker, né, em relação a Lia, e até mesmo Darian, que ele dá uma esticada do primeiro pro 8º episódio que você fica até surpreso, né? Puberdade, adolescência em seu momento, seu primor. A única coisa que eu queria talvez ter assistido, que sempre foi, né, uma coisa que eu gosto muito do filme, né, de O Ladrão de Raios, era ver o conselho total dos 12 deuses. Né? Eu queria ver todos os deuses ali, né? Eu preciso ver o meu Apolo, eu preciso ver Artemis, eu preciso ver Atenas, eu preciso ver Afrodite, e eu preciso ver Deméter. E aí quando você fala, nossa, mas por quê? E a Hera também, no caso, né? A gente não pode esquecer da rainha. E é muito... E eu também queria ser... Eu gostei muito, por exemplo, de ter mostrado a Persephone no filme. Então eu gostaria de ver esses deuses. E eu sei que agora nos próximos a gente consegue... nos próximos livros, nas próximas jornadas, a gente vê, né, também essas outros deuses menores e tudo mais. Eu gostei de algumas cenas do acampamento, né? O Dionísio ali, errando o nome do Percy é sempre maravilhoso. Chiron atuando muito como mentor, mas nem tão... Principalmente nos primeiros episódios, né? E no último também conversando ali. No último episódio a gente vê a Clarice, e vê não dá nem contraste, né? Com a Clarice dos primeiros episódios. Mas a gente saber que tem um potencial enorme ali para ela também é legal. Algumas imagens ali também dos campistas me deixaram com a pulguinha atrás da orelha, mas tudo ali me deixou com pulga atrás da orelha. Porque a gente sabe que além de ser um foreshadowing, muitas vezes também é um easter egg. E
isso atrai o público. Isso sempre leva o público a entrar mais nesse tipo de seriado, né? Episódios semanais funciona pra mim, né? Eu acho que dá tempo de dá tempo de dá tempo de engolir, de degustar o episódio, né? De compreender as suas nuances. Ou isso de episódio semanal, ou poucos episódios na semana, não tudo de uma vez. Eu acho que tudo de uma vez a gente acaba perdendo um pouco o foco, acaba perdendo também momentos de serem analisados. Então, eu acho que Percy Jackson funciona por causa disso. Né? Eu entendo muita gente falar que tá morno, que tá, não foi do seu tipo, mas obviamente, nem toda série é sobre pra você, né? E isso tá tudo bem. Mas ela funciona para menores de 17 anos muito bem, eu acho. E isso mostra também nos números de audiência que foram mostrados pela Nielsen até o momento. E também tem o lado de. Assim como nos livros, o primeiro livro é mais morno, né? E vai crescendo aos poucos, até a Batalha do Labirinto ser algo extremo estrondoso. E, na verdade, né, a Maldição do Titã já começa a ter ser quase um porrete, assim, nas pessoas. Vai pro labirinto. E por fim, né, o do Último Olimpiano também tem isso. E isso também acontece, por exemplo, nas outras sagas do Riordan. Acho que Aprovações de Apolo eu acho que é um pouco diferente, porque a gente está lidando com. A gente já está acostumado e a, as missões são um pouco mais desafiadoras. Com os Heróis do Olimpo, por exemplo, o primeiro e o segundo livro acabam sendo muito introdutórios para a situação. Do terceiro em diante, a partir de A Marca de Atena e a Casa de Hades e tudo mais, a gente já ganha um novo patamar de desafio, né? Então, tudo isso, então essa primeira parte de Percy Jackson e os Olimpianos, ela foi introdutória, ela foi para crescer, para a gente ir descobrindo as novas missões e a gente também conhecer os personagens novamente, né? E isso para mim foi muito bom, né? Eu acho que obviamente ter a mão do Jordan, obviamente ter um cuidado em muitas situações, a gente ter um cuidado com o elenco, ter um cuidado com tudo que está em volta, foi fundamental para série ser gostosa de ser assistida, ser quase uma comfort, né? Uma coisa confortável e que muitas vezes falta, né, na TV hoje em dia. Acredito que a crítica fica por aqui. Então, no geral, gostei muito. A duração dos episódios me incomodou um pouco, mas é superável. A questão dos cortes secos também foi super superável. Trio não tenho crítica. A Sally não tenho crítica. Eu gostei dos deuses, eu gostei de tudo como foi introduzido. Eu acho que tem um potencial gigantesco para se tornar comfort series, né? Uma série conforto, uma série que você senta e assiste, entendeu? Quando você tá sem fazer nada, só para revisitar. E eu acho que é isso. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Deixe seu like, o seu curtir Deixe seu like e também o curtir, né? Seguir as redes sociais. Deixe seu like e siga as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição, para você receber as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games, livros, música e muito mais que tem por ali. Tem muita coisa acontecendo nesse ano, então é bom você seguir o site também, que por lá você recebe bem mais notícias também. E entre no hubzinho, né, na parte do Entre Séries na Amazon, porque lá você tem toda os livros lançados do Riordan para você conferir. Também eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar
linkado também. E é isso. E até a